Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devam fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura e no Evangelho, nós temos textos escatológicos que falam das coisas futuras, das coisas finais, dos finais dos tempos. Mas é importante notar que nos textos escatológicos, tanto do Apocalipse, mas também os textos que falam da segunda vinda, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, e hoje no evangelista Lucas, existe uma mistura de fatos históricos que já aconteceram, mas que naquela época eram futuros. São fatos que já aconteceram para nós, mas naquela época que foi escrito, falava de fatos futuros. A destruição de Jerusalém, como fala no Apocalipse, a destruição ali da Babilônia, como fala, que eu vou explicar o que é. Mas também fala de realidades que ainda vão acontecer para nós. Ao mesmo tempo de que fala de realidades que já aconteceram lá, mas de realidades que para nós são realidades futuras e que irão acontecer. Nos textos de hoje, por exemplo, nós temos essa mistura dessas duas coisas. Como eu disse, historicamente, a queda de 2 cidades. De Roma, mais precisamente falando da queda de todo o Império Romano, e a queda da grande cidade de Jerusalém. Na primeira leitura do livro do Apocalipse, mostra a visão de João. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Esse anjo tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. O anjo gritou: caiu, caiu Babilônia, a grande, que tornou-se morada dos demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Aí diz que o anjo levantou uma pedra do tamanho, uma grande pedra de moinho, e atirou ao mar, dizendo: com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e ela nunca mais será encontrada. Veja, essa Babilônia que fala é simbolizando o grande império romano que dominava quase todo o mundo conhecido naquela época, e que dominou desde o ano 27 antes de Cristo nascer, o Império Romano já dominava, até o ano de 475 depois de Cristo, que quando foi esse império, esse grande império caiu, esse grande império ruiu. Essa profecia lá do Apocalipse está falando dessa grande Babilônia que caiu, é o grande Império Romano que caiu, que lá naquela época que João profetizou, iria cair muitos anos depois, no ano de 475. Veja, o Império Romano era sinônimo de engano, de valores falsos, de prostituição.
orgias, cidade fundamentada exclusivamente nas riquezas materiais, o culto ao dinheiro, o culto ao sexo, cidade de pecado. Era o sinônimo da grande Roma, do grande Império Romano, não muito diferente do grande império de hoje do mundo, né? Tudo isso que eu fui falando, culto ao sexo, culto ao dinheiro, pecados, fundamentado exclusivamente nos bens materiais, orgias, prostituição, falsos valores, enganos. O grande império do mundo hoje tem tudo isso que tinha o Império Romano naquela época que foi destruído. A derrota desse grande império provará que nada nem ninguém é capaz de se opor aos desígnios de Deus. Nenhum império, seja qual for, é só olhar lá atrás, o Egito, Babilônia, os persas, o Império Romano. E esse império hoje do nosso mundo, que impera hoje com tudo isso aí que eu fui falando, nada disso é mais poderoso do que o poder de Deus e o poder iminente que vem hoje e que virá um dia. Veja, no texto fala também da ausência da alegria que existia naquela época. Fala, a melodia das cítaras, dos músicos, das flautas, das trombetas, nunca mais se ouvirá dentro de ti. Isso tudo era para simbolizar a falta de Deus. Essa falta de alegria que dominava no Império Romano e que caiu esse império, era um lugar onde não habitava essa alegria, não habitava Deus. Estavam surdos dos apelos do Senhor pela conversão. É só lembrar lá da cidade de Sodoma e Gomorra, é só lembrar dos tempos de Noé, que nós vemos lá no Antigo Testamento, da mesma forma que acontecia lá, acontecia no Império Romano. Veja, as causas de que o Império Romano ruiu. Por que o Império Romano acabou? Veja, muita coisa ia acontecendo, disputas internas de poder, estavam divididos, a divisão entre o Ocidente e o Oriente, que existiu naquela época, uma crise grande econômica, má administração, o exército romano estava totalmente desorganizado, era um dos exércitos mais temidos naquela época, mas o exército estava totalmente desorganizado. E com tudo isso que ia acontecendo, alguns pontos que eu trago aqui, eles não foram percebendo que os inimigos, os chamados bárbaros, os povos bárbaros, diversos povos bárbaros, iam invadindo pouco a pouco o território romano, que era imenso. Nós olharmos no mapa, toda aquela região da Europa, toda aquela região ali da Ásia, era o Império Romano que dominava. E eles não perceberam por tudo isso, divisões, desorganizações, o exército desorganizado, má administração, a devassidão, o pecado, vivendo tudo de qualquer jeito, não foram percebendo que os inimigos iam invadindo pouco a pouco. E pouco a pouco esses povos bárbaros invadiram e destruíram totalmente Roma. Veja, fala mais no Apocalipse. Depois disso ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. E aí diz, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, que é o refrão também do salmo que nós cantamos. Veja, aqui já essa parte, ao mesmo tempo que fala da vitória de Deus lá atrás, também agora nos remete ao futuro nosso também. A vitória final de Deus sobre todas as forças do mal que imperam hoje no mundo. E remete também a nós, que somos convidados ao banquete nupcial das núpcias do Cordeiro. Essa vitória final do Cordeiro de Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós não podemos nos manchar com toda a devassidão que existe hoje no grande império que domina o nosso mundo. Esse império de pecado, de maldade, que reina na escuridão, que reina nas trevas nesse mundo. E aqui eu já alerto, meus irmãos, como Roma não foi percebendo os inimigos, os bárbaros chegando de todos os lados e invadindo pouco a pouco os territórios. Quando perceberam, não tinham mais força para resistir. Da mesma forma, é o pecado que existe hoje na humanidade, é o pecado que existe dentro de nós,
São as trevas que dominam esse grande império do mundo hoje, que aos poucos vai invadindo a nossa vida, vai invadindo a nossa casa, e sem perceber, nós vamos nos enfraquecendo. E temos um grande perigo de, assim como Roma ruiu por tudo isso, nós também possamos cair pelo inimigo que vai sorrateiramente, de pouco a pouco, vai invadindo os territórios da nossa alma, os territórios da nossa vida. Todos os dias na Santa Eucaristia, o padre ali, ele fala essas palavras que foram no refrão do Salmo e que tem no Apocalipse. Felizes os convidados ao banquete nupcial das núpcias do Cordeiro. E nós respondemos o quê? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Veja, todos os dias na Santa Eucaristia, o Cordeiro imolado, o mesmo que venceu, que vence e que vencerá um dia, ele vence todos os dias na Santa Eucaristia. Todos os dias que nós participamos do banquete nupcial aqui, das núpcias do Cordeiro, nós temos a possibilidade de vencer todos os inimigos que estão ao nosso redor, que estão tentando nos invadir, que tentam nos destruir, seja o mundo, seja o demônio, seja a nossa própria concupiscência de pecado. Todos os dias nós temos a possibilidade desse Cordeiro que vence, que venceu e vencerá. Na Santa Missa ele tem o poder de vencer na nossa vida. E quanto mais nós recebemos esse Cordeiro imolado, ele vai vencer todas as vezes que nós deixamos ele ser o centro. Se nós deixamos ele reinar, nós seremos felizes. Essa alegria que não existia lá no Império Romano, o império de devassidão, de trevas e pecado, essa felicidade virá. Felizes os convidados, alegres, bem-aventurados seremos nós, se todos os dias, ou quando pudermos, ou aos domingos, recebemos o Cordeiro imolado, o Cordeiro que salva. Veja, no Evangelho de hoje, nós temos um discurso escatológico, como eu falei aqui do evangelista Lucas, onde ele se divide em duas partes. Na primeira parte, mostra a ruína da grande cidade de Jerusalém. Na segunda parte, fala dos finais dos tempos, do final do mundo. Veja, no início, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Veja, o que vai falando, naquela época, Roma, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, foi o Império Romano, esse que foi destruído lá na frente, que era poderoso naquela época, nos anos 70 ainda, cercou Jerusalém e invadiu Jerusalém para destruir. Só que veja o que fala. Os que estiverem na Judéia, na região da Judéia, ali perto de Jerusalém, diz: fujam para as montanhas, não entrem na cidade, porque a cidade será destruída. Os que estiverem no meio da cidade, afastem-se da cidade, porque o inimigo vai destruir a cidade, Roma. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. E aí diz: infelizes das mulheres grávidas, que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade. Serão mortos à espada, levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis. Foi isso que aconteceu naquela época, nos anos 70. Roma invadiu Jerusalém, destruíram o templo, incendiaram a cidade, muitos foram mortos, os que permaneceram na cidade, a maioria foram mortos. Os que ficaram vivos foram levados presos para outras cidades do Império Romano. E a cidade de Jerusalém, a cidade santa, foi invadida, como diz, pelos infiéis, por Roma, cheia de devassidão, de pecado, de orgias, de prostituição, de trevas, invadiram Jerusalém. A queda de Jerusalém invadida pelo Império Romano, Jesus disse, lembra aí, uns dias atrás, no Evangelho, Jesus estava diante de Jerusalém e ele chorou, olhando para Jerusalém e vendo a destruição da cidade. Por isso ele chorou, porque previa a destruição de Jerusalém, a destruição do povo, a destruição da cidade. Meus irmãos e minhas irmãs,
Jesus chorou olhando para Jerusalém, prevendo a destruição. O que está destruindo o império da nossa vida? O que tem invadido sorrateiramente as nossas vidas e tem tentado destruir cada um de nós? O que dentro de nós está desorganizado na nossa vida íntima com Deus, na nossa vida de oração? Será que eu não estou mais rezando? A vida de oração é aquilo que nos mantém firmes. Cuidado em deixar a vida de oração de lado, em deixar a vida interior, porque isso nos enfraquece. E quando nós estamos enfraquecidos interiormente, nós estamos com as portas abertas para qualquer inimigo invadir e destruir. Aqui eu falo da vida íntima, da alma, da nossa alma, que nós devemos colocar muros ao nosso redor, muros. Esses muros são a vida de oração, a vida em Deus, a vida constante em Deus, porque isso vai fortalecer as muralhas da nossa vida e não deixar que os inimigos, seja quem for, o mundo, o demônio ou a nossa própria concupiscência, nos destruir. Babilônia e Jerusalém simboliza o pecado, as forças que se opõem a Deus. Olhando para a nossa realidade hoje, é o mundo que deve ser destruído. Mas o mundo, quando fala aqui, é a violência, a maldade, a desonestidade, as corrupções diversas, a desonestidade, abuso do sexo, as estruturas de pecado que existem hoje no mundo. Isso é o que deve ser destruído, o que Deus vai destruir um dia, e que se nós deixamos, Ele vai destruir na nossa vida também, aquilo que existe de mal. Esse mundo que deve ser destruído, também Jesus falou que é um mundo, e aí eu já falo do mundo como criação de Deus, que o Senhor vai renovar. Como Ele disse, novos céus e nova terra um dia serão fixados. Não sabemos como será, mas o Senhor vai tornar novas todas as coisas, a sua criação, e principalmente nós, que somos criados à imagem e semelhança dEle, Ele vai restituir essa imagem e semelhança que foi destruída pelo pecado, que muitas vezes foi manchada, essa imagem e semelhança em nós, pelas situações de pecado que nós vamos deixando entrar na nossa vida. Deus virá sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Isso já é falando dos finais dos tempos. Meus irmãos, esse mundo vai passar. Esse mundo é passageiro. É só olhar para a nossa vida, nós vamos envelhecendo. Nós passaremos, o mundo vai passar. Mas aqueles que se deixam reinar pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, esses nunca passarão, porque nós viveremos eternamente. E aqueles que se deixam todos os dias reinar por esse Rei Todo-Poderoso, o Cordeiro imolado, e deixar que Ele entre nas nossas realidades e reine, nós seremos sempre vitoriosos. Ninguém vencerá, a não ser Cristo vencer em nós. Então, quando nós deixamos as nossas realidades mundanas, para que o Cristo vença, e que Ele afaste de nós tudo isso, Ele vai nos fazer vencedores todos os dias. E no final, nós seremos felizes, bem-aventurados e participaremos das núpcias do Cordeiro, como já antecipadamente participamos em cada Eucaristia celebrada. Em cada Eucaristia celebrada, nós somos vitoriosos. E um dia, lá na eternidade, cantaremos eternamente as maravilhas do Senhor, porque seremos eternamente felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ofertório entregue a sua vida ao Senhor, a sua oferta material deixe para o final da Santa Eucaristia, e você, aqui que nos acompanha pela TV, aqui ao lado tem o QR Code que você pode fazer a sua doação. Deus abençoe.